Olá pessoal, bem-vindos ao Conexão X. Hoje eu estou aqui com quem? Walter Trebitz, ele é pesquisador de ufologia, radiestesista, professor de direito e tem muito conhecimento. Fora que ele foi um dos maiores e é um dos maiores colaboradores do Grupo Cron. Sempre dava palestras maravilhosas lá, né, Walter? É isso aí. Boa tarde, gente. E vamos continuar agora aqui nesse programa falando sobre esses assuntos que falávamos lá, entendeu? Ô Walter, vamos falar sobre as bases alienígenas que tem na Lua? Então, a Lua, ela se tornou um objeto assim de muita especulação, né? Porque, inclusive, o homem esteve lá, para alguns o homem não esteve lá. O próprio conhecimento que se tem da Lua, o conhecimento científico, técnico, que foi buscado lá ainda não é totalmente esclarecido e de fato a Lua ela não se prestaria apenas a ser um satélite natural como a ciência explica ou como se traz, né, esse conhecimento, ou apenas, né, um astro ou um satélite em órbita de um planeta sem uma utilidade importante e interessante, né? Então, independentemente do que as pessoas acreditam ou não sobre a ida do homem à Lua, ou toda essa trajetória que nós encontramos, né, dentro da ciência, da tecnologia, sempre se depende muito do que a NASA diz, né? O que a NASA diz é verdade, ou se a NASA disse, se a NASA negou. E fato é que dentro de toda essa experimentação tem esse conhecimento de que a Lua ela não é um satélite que necessariamente partiu de um corpo vindo da Terra, ou que houve uma colisão, como se diz, tudo mais. Por quê? Porque em tudo que existe lá, em que se pesquisou com base na datação de carbono 14, na datação geológica de solo, daquilo que existe quimicamente na Lua, evidencia que é um corpo artificial. Tudo indica que é um corpo artificial. A dificuldade é aceitar isso, inclusive que a Lua tem 780 milhões de anos mais do que a Terra. Interessante. E você pelas suas pesquisas, você verifica se as pessoas afirmam se tem pessoas lá na Lua, se tem seres lá? Então, até para minha aceitação pessoal é uma coisa curiosa. Existe agora uma divulgação aí bastante intensa na internet de um estudioso que trabalhou no Pentágono, na NASA e tudo mais, que ele vem divulgando, já divulgou que existem 250 milhões de pessoas morando na Lua. Nossa, né, de seres, né? Pessoas é um modo de dizer que existem seres lá. Agora, dentro desse universo ainda nos é uma curiosidade, né, um mistério, saber se são, né, seres, criaturas humanas ou são humanoides, né, que tem uma grande diferença, né, entre ser humano e ser humanoide. Humanoide é uma criatura na forma, né, no nosso soma, mas não necessariamente um humano, né? Então isso traz o quê? Aí já foge totalmente da especulação, porque existem fotos, existem vídeos que evidenciam bases de aportamento de naves e seres na superfície da Lua, né? Então tudo isso já evidencia que ela não é simplesmente um território, ou simplesmente um satélite, ou simplesmente um corpo celeste à toa, né? Ou que nada presta a se fazer. A outra questão também que deve ser levada muito em consideração e que dificulta a nossa compreensão é que a Lua tem tanta influência como uma base ou como algo que expressa algum tipo de conhecimento, de consciência, que ela influencia, né, as nossas marés, ela influencia a nossa personalidade, ela influencia o nascimento, né? Então sabe-se que na Lua cheia as maternidades ficam lotadas, né? Porque os bebês vêm geralmente no ciclo da Lua cheia, independentemente daqueles que não nascem exatamente na Lua cheia, mas a Lua cheia é um marco, né, que influencia o ciclo, né, criacional da vida humana, né, influencia na lavoura. Então tudo isso faz parte de uma emanação de um padrão vibracional.
né, que não é simplesmente uma coisa meramente astrológica, né? Isso tem todo um aspecto, e um aspecto que inclusive interfere na nossa formação, e formação que vai desde a nossa, no ciclo evolutivo consciencial, não é o ciclo evolutivo físico, não tem nada a ver com físico, né, consciencial, e também, por outro lado, até onde a nossa consciência, ou melhor falando, a nossa inconsciência permitir, também de controle, né? Então, quer dizer, eu não posso passar para, né, para quem quer aprender a respeito que tudo é, né, uma maravilha, tudo é... Também não se passa mais, não cabe mais teorias conspiratórias, não, porque nós somos manipulados. Sim, enquanto inconscientes, seremos sempre manipulados. Isso, e somos ainda por conta do nosso nível de inconsciência. Quanto mais inconscientes nós somos da verdade, mais nós seremos manipulados. Mas isso não é uma questão dual, de bem e mal. É uma questão de consciência, de percepção. Quanto mais desperto você estiver, menos você vai ser controlado e mais você vai conhecer, né? Mais você vai saber que a Lua não é essa coisa poética, não é como é que se diz, esse romantismo de trovador, né? Romântico, né? E sim é uma big de uma nave, uma big de uma base, né? E que não depende da nossa crença, não depende do que eu acredito, de que cada um acredita, depende do que a gente vê. São fatos, né? Será por isso que os astronautas não tiveram mais missão na Lua? A questão dos astronautas, ela esteve relacionada muito a uma impostura com a exopolítica que o ser humano assumiu no século XX, né? O ser humano ainda era muito, e ainda é, de certa forma, muito tosco para entender a exopolítica. A exopolítica, o que é? A relação do homem com o universo. Então ele teve uma relação, vamos chamar assim, para simplificar, para todo mundo entender, arrogante, né? Na lida com a ida ao espaço, com a ida à Lua, e essa relação arrogante acabou sendo perniciosa no sentido de até destruir sistemas, né, funcionais da Lua, né? Quer dizer, para se ter uma ideia, isso é fato científico relatado. Para se evidenciar que a Lua era oca, se jogou uma nave, um satélite, alguma coisa, um bólido lá que a NASA tinha contra a Lua para saber que ela era oca. Ela ficou ressonando durante 40 minutos para se descobrir, né, que era oca. Só que isso causou um certo desconforto, impacto, preocupação com quem estava lá, e quem está lá tem uma tecnologia, porque se a Lua tem 700 e tantos milhões de anos mais do que a Terra, nossa, imagina um corpo celestial desse, não pode ser qualquer coisa, né? Ou não pode ser, vamos dizer assim, comandado, vamos chamar assim, por um ser que não tenha conhecimento, não tenha capacidade, né? Inclusive de gerar sua própria energia, né? De se manter vivo ali, né? Então, essa consciência, essas inteligências passaram o seguinte recado: não venham mais, porque o lugar de vocês não é aqui. Hoje existe uma abertura maior na medida que o homem entender que a nossa relação tem que ser ética, né? Não tem que ser predatória, não tem que ser de domínio, não tem que ser de tomar conta, não tem que ser de guerrear, de tirar, de conquistar, e sim de compartilhar, né? Compartilhar não só conhecimento, como o espaço é para ser compartilhado, né? Então, é possível que o homem volte lá? É possível, mas com uma outra ética, com outro tipo de postura, e até consciência do que ele está fazendo lá, né? Porque o homem já destruía o seu planeta vertiginosamente. O século XX assim, foi o século da destruição do ecossistema, né? Da saúde humana, dessas transformações que a humanidade sofreu com o que a gente chama de tecnologia e modernidade, que em certa forma ajudou e ajuda, e outra forma precisa se perceber, né, a real, né, o caminho disso. E a questão do não ir na Lua significa essa consciência. O homem precisa ainda se preparar mais, né, para ser um ser que ele explora dentro de uma ética, não explora dentro de algo para tirar ou para criar domínio, poder sobre aquilo. E foi justamente nisso que disseram: não, aguarda, porque a consciência de vocês não é suficiente ainda para chegar lá. Para ter esse contato. Né? Para ter esse contato. Walter, Edgar Mitchell esteve na Lua, né? Na missão Apollo 14, e lá ele fotografou e mandou para a Terra, inclusive em áudio, né? Dizendo o seguinte: Papai Noel existe,
uma referência a naves, a discos voadores. Você acredita, como pesquisador, que essas naves provêm de lá para cá ou vêm da Terra para lá? O que existe de contato na Terra, que é histórico, isso não é de hoje, não é de 1947, que é uma data histórica que falam, né? Tipo, quase como se descobriu o Brasil, então 1947 do Almirante Byrd passa a ser uma data histórica para a ufologia. Não. A ufologia, o fenômeno UFO, ele pertence ao planeta Terra, ele faz parte, ele interage, ele esteve aqui, ele aportou, deixou material genético, ele deixou material de colonização do planeta, né? Eles deixaram o planeta, permaneceram uma parte, mas o que acontece? Por que nós não vemos, né? Nós não contatamos diretamente, fisicamente? Porque os seres que participam do projeto Terra, vou chamar assim, tem até colegas estudiosos nossos que usam esse termo, Projeto Terra, que é o projeto de conscientização e colonização do planeta, eles trabalham eminentemente em quarta dimensão e eventualmente na terceira. Então eles abaixam o nível não consciencial, mas o nível de expressão de densidade entre a matéria espiritual, a matéria energética para a física, transitam no nosso sistema e retornam. Mas o sistema de expressão deles de consciência é eminentemente a quarta dimensão. Por isso que a gente não tem o contato direto, a gente não vê. E eles esperam que a gente chegue nesse ponto, que a gente ascenda para uma dimensão, uma oitava superior, para que a gente consiga começar a entender esse processo, né? Então, o que acontece? Aí, respondendo a sua pergunta referente à ida, né, desse nosso explorador do universo aí até a Lua. O que acontece lá? Lá existem bases das quais se comunicam conosco e não necessariamente só elas que se comunicam conosco. De outros ordens, de outras esferas do universo também vêm se comunicando conosco. Só que a intenção deles é uma intenção de progresso, né, de consciência, de abertura de consciência. Então não é visitação turística, eles não vêm aqui fazer turismo, eles talvez nem a realidade deles nem contempla a curiosidade, né, porque quem consegue nos contatar pela quarta dimensão, chegando na terceira, ele já tem uma consciência tal, expandida, né, expandida, que o interesse dele, né, é a verdade, é o conhecimento, é a troca, é o compartilhar, né, não tem essa coisa de ego nosso, essas necessidades muito pessoais de cada um de nós aqui, né? Então isso entra inclusive no plano da própria espiritualidade, porque há sabedoria que diz que a espiritualidade tem que se tornar científica e a ciência tem que se tornar espiritual. Né? Essa conexão, essa interconexão fará com que a gente entenda isso, né? Inclusive consiga receber e assimilar essa comunicação que eles têm com a gente aqui. Walter, baseado nos seus estudos, nas suas pesquisas, que eu sei que você vai muito a fundo, né, com as suas pesquisas, responde uma coisa, como você vê essa questão de data limite do Chico Xavier? É a coisa mais bonita que eu já ouvi nessa minha trajetória de estudo e do mestre Chico Xavier, porque ele é um mestre, né, um avatar, né? Ele, ao meu ver, ele é tão forte, a expressão dele não foi, que ela ficou, ele é ainda, porque ele é agora um ser do universo, ele só não está materialmente aqui, mas ele não morreu, ele vive, né, intensamente, como já viveu, só que ele veio passar aqui fazer um estágio e nos ensinar, né? Então, assim, a força dele é tanto quanto a força crística, a força de Buda. A mensagem que ele deixou é maravilhosa em todos os sentidos, e olha que eu não sou espírita, né? Eu não tenho essa... Eu também não sou, mas eu tenho uma admiração por ele. Entendeu? Então o conhecimento existe dentro de cada escola, e ele deixou, né, o melhor que se possa receber em termos de amor, de expressão de consciência e tudo mais. O que ele disse? 1968, 2018, são 50 anos. Né? Essa mensagem é algo que muito mais me deixa feliz, não tanto quanto a mensagem, mas que nós estamos conseguindo cumprir o desígnio da mensagem, que é não promover um extermínio nuclear mundial, ou guerras em caráter mundial, independentemente de ser nuclear. Mas aquela coisa típica do orgulho, né? Recentemente, aí, até o ano passado, mais quase metade desse ano,
Coreia do Norte estava se enfrentando com os Estados Unidos de uma forma infantil, totalmente infantil. Aí, desculpa Mas é verdade mesmo. quem tem lá a sua forma ideológica de pensar, ao meu ver, era uma infantilidade, né? Dois líderes se degladiando, né? Um fazendo comentário do outro, até que caiu a ficha. Mas por que caiu a ficha? Né? Porque essa mesma ordem de presença, que a gente chama no estudo da ufologia confederada, tem gente até que não gosta desse nome, mas é verdade, acaba sendo isso. Essa ordem confederada controla esses excessos há já alguns anos, né? Os excessos que eu digo da atuação bélica do planeta, desse tipo de coisa. Pontualmente não, porque é o livre-arbítrio nosso. Se a gente quer se matar, eles deixam, mas não em caráter mundial, não em caráter que vai afetar o ecossistema do planeta ou até o propósito, né, da consciência, da formação da nossa consciência, porque o planeta Terra é uma escola de acertos e erros, e a gente não pode errar tanto que vai demolir a escola. Então essa preservação a gente tem. E por que de repente eles resolveram, né, se alinhar, né, e dar as mãos? Porque justamente acabou, né, se entendendo que não há espaço para uma guerra de poder, como eles queriam mostrar. Eles queriam medir forças. Foi lançado os mísseis, isso todo mundo sabe, só que ninguém prestou muita atenção, mas se esses mísseis chegassem aonde queriam que chegasse, realmente a gente teria uma guerra, né? Porque foi lançado mísseis pela Coreia do Norte, os Estados Unidos mandou uma esquadra de navios para o mar da Coreia, e essa esquadra inexplicavelmente foi para o lado contrário, né? Então isso não é uma coisa à toa, né? Ela foi orientada de forma a não seguir o caminho que era o caminho de uma guerra. Então tudo isso tem uma razão científica, tecnológica e existencial para nós, né? Em meio de tudo isso, qual que era o ponto? Desculpa, eu comecei a ilustrar. Sobre o 2019, qual seria a sua percepção? De 2018, exatamente. 2019. Se vai acontecer, se não vai, né? Então, várias linhas de pensamento publicaram ao longo de todos esses anos, e a gente veio rebatendo isso dentro de uma interpretação positiva, que é o que de fato vai acontecer, que ia acontecer uma hecatombe nuclear, que ia acontecer uma terceira guerra, que isso só sobraria parte do planeta. Ok, isso de fato poderia ser isso, né? Se nós caminhássemos para uma guerra nuclear. Mas, felizmente, com a força de todos esses grupos de conscientização, de meditação, de oração, de palestras, né? Tantos grupos, não só somos nós, o Grupo Cron, que fizemos um pedacinho, tem vários pedacinhos muitos. De toda essa colcha de paz, né? Que por mais que as pessoas achem que o mundo não está em paz, o mundo está caminhando para essa paz, né? Para essa consciência, onde você vai buscar não mais, né, o fútil e o inútil, e sim aquela força de você crescer internamente, né? E isso nós estamos ultrapassando. Nós vencemos, até esse momento que eu estou falando, vencemos, e se continuar assim, em 2019, por volta do mês de julho, nós teremos a perspectiva de uma abertura consciencial sem precedentes. Realmente as pessoas vão perceber mudanças, e eu digo a vocês, como estudioso, como pesquisador, se você acessar o plano espiritual hoje, você vai ter a resposta. Não precisa esperar até julho. Faça a sua oração, faça a sua meditação, faça o seu trabalho espiritual, que você vai obter a resposta. Que isso antes não era tão perceptível, porque a Terra era muito densa. E isso eu falo antes de 10, 15 anos atrás. Hoje não é mais assim. Eu posso assegurar que as pessoas de fé que praticarem os seus exercícios espirituais vão ter a resposta assim, ó. E vai ser mais potencializado isso a partir dessa data limite, que então nosso mestre, nosso professor Chico Xavier deixou a mensagem para a gente a respeito. E essa aproximação de civilizações com civilizações extras e intras com a raça humana, como está sendo colocado pelos seus, né, seguidores? É justamente a viabilidade dessa aproximação, a viabilidade desses contatos está relacionado ao contato que nós teremos consigo mesmo.
Claro que esse trabalho vai continuar sendo um trabalho pessoal de cada um. Ninguém vai fazer nada por você. Mas você vai perceber que quando você fizer, vai ser mais fácil, o resultado vai ser mais fácil, né? É como se você antes subisse uma montanha e gastasse uma energia tremenda. Você cansado, 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 atingiu o cume. Agora não. Você vai perceber que você muito mais rápido vai atingir o topo, né? Ou você vai atingir seus objetivos, né? De forma a ter uma resposta, desde que, claro, você canalize com essas energias. Né? Então a meditação, né? a concentração, o exercício da oração, né? Aquilo que você pensa, livre-se da toxibilidade mental. Isso te adoece e você não tem remédio para isso. Isso mesmo. Né? Então pensamento tóxico é o quê? Você acorda de manhã e começa a montar briga dentro de você. Você não brigou com ninguém, você não discutiu com ninguém e você começa lá. Você lembra de alguma coisa. E eu digo isso com uma forma muito simples, muito humilde, porque todo mundo faz. Claro. Né? Claro, e aí a gente começa a montar aquele universo tóxico dentro de si. Isso não só destrói a possibilidade de você canalizar numa consciência superior para si, como também te adoece. Sabe aquela dor que você tem, que só tira com analgésico, mas daqui a pouco o analgésico passa e a dor volta? Essa dor é a materialização de pensamento tóxico. Né, que não tem nada a ver com bactéria, com vírus, com outro tipo de doença. Isso é aquela dor, né, a idade com dor. Quando você é jovem, quando você é jovem, isso não aparece tanto, porque o corpo ainda, né? Mas quando a gente passa lá dos 40, lá dos 50, vem a idade com dor. Aí você não sabe por que dói, mas por quê? Você está intoxicado. É verdade. Né? Você permite esse tipo de pensamento dentro de você. Se você conseguir lidar com isso, claro, gente, quem lida com, principalmente morando em São Paulo, você não pode chegar e sair ingenuamente achando que tudo é puro, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Quando você vai enfrentar uma situação, né, de tensão, que você vai negociar alguma coisa, que você precisa medir a honestidade do outro lado, você vai se armar. Mas você pelo menos vai se colocar num ambiente insalubre para aquilo. Acabou aquilo, corta. Né? Falando dessas coisas negativas, o meio ufológico deixa uma pergunta aqui para você. Você sabe que a gente recebe muitos e-mails. E como as pessoas sabem que eu estou fazendo Conexão X, essa pergunta tem que ser para o Walter Trebitz, que é profundo estudioso. Estão dizendo aí que uma civilização alienígena vem até julho de 2018 e extermina com a raça humana. Como você vê esse tipo de informação, Walter? Absurda. Totalmente sem propósito. Totalmente sem propósito, porque... Veja, em termos de extermínio, ou fazer alguma coisa pelo poder, a história da humanidade permite isso. Isso não é agora, de repente, que nós estamos aptos a sermos dominados, ou controlados, ou exterminados. Então, o extermínio pode acontecer nesse instante. Então, isso não precisa ser nessa data limite aí. A data limite está relacionado a um projeto espiritual que seres de alta espiritualidade e conhecimento que pairam no nosso sistema, que se comunicam e se comunicavam com o então mestre Chico Xavier, deixaram essa mensagem para que ele passasse. Isso não é mensagem de espíritos humanos no plano espiritual, isso é mensagem... Por quê? Porque quem conhece o trabalho dele no plano espiritual, quem fez viagens astrais e acompanhou algumas das viagens dele, ele saía daqui do mundo físico, né, durante a noite e visitava reuniões com seres no plano astral, no qual ele sentava numa verdadeira escola ou numa mesa de reunião, onde ele era orientado, ele recebia, né, conhecimento e outras coisas mais. E daí que ele trouxe então essa mensagem. Então essa mensagem foi dada exatamente por aqueles que esperam de nós uma consciência, uma formação, e não é pela destruição. Então, sinto muito, eu tenho até rebatido nas redes sociais onde eu posso escrever, eu posso falar alguma coisa, eu vejo esse tipo de publicação, explico, falo, esclareço, não tem esse tipo de finalidade e natureza. Não há esse propósito. Né? A espera deles, inclusive, em relação à nossa formação,
delonga milhares de anos. Pois é. Né? Então, assim, e outra questão, nós temos que preservar isso depende também de um padrão consciencial nosso. Nós não temos mais uma relação com seres do universo colonialistas neste momento. Que aí, num outro momento, nós vamos falar sobre isso, as raças reptilianas, os Anunnakis e outros seres que vieram colonizar o planeta, eles tinham uma certa finalidade, um certo propósito, e até um propósito muitas vezes de domínio para controle, para que esse projeto de colonização prosperasse. Né? Hoje não, é um projeto de consciência, de expansão de consciência, formação da ordem espiritual, que aí já não é mais uma questão física. Destruir o planeta, eles estão evitando que a gente destrua, agora eles vão permitir ou virão alguém aqui destruir o planeta, quer dizer, não faz sentido. Né? Nenhum, eu também acho, concordo em gênero. Então, todo mundo pode trazer para nós e para quem vem de fora. Se alguém te perguntar, se um ET te perguntar o que tem que fazer com o planeta Terra, você diz para ele, nós temos que preservar. Isso é para ele e para nós. Né? Então não vem ninguém aqui destruir o planeta Terra ou tomar conta disso. Agora, você, quando não tem consciência, você está num plano de domínio, você está sendo dominado. Então perceba que você, antes de que qualquer ET venha aqui praticar algum tipo de proposta dessa que estão dizendo aí, de extermínio e tudo mais, tem muita gente se permitindo exterminar consciencialmente. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Então essa percepção é maior e melhor do que qualquer mensagem que eu acho que nesse sentido aí não prospera. Walter, você tem 1 minuto aí para deixar sua mensagem para o Conexão X e para todos os nossos internautas aí que estão nos assistindo. Primeiro, agradecer mais essa oportunidade que a gente tem de falar para vocês, minha parceira aqui de jornada, minha irmã. É um desafio, hein? Minha irmã multissecular, de trabalho consciencial. Né? A ufologia é algo que realmente é um desafio, né? E dentro disso é consciência que você vai encontrar o caminho. Né? E a gente está aí para isso e agradecer também aos nossos ouvintes aqui e estamos para uma próxima oportunidade também. Bom, gratidão à TV Galáctica, gratidão a você que nos assiste, uma honra enorme estar com vocês. Até o próximo Conexão X. Vem com a gente aí nessa jornada aqui. Walter vai fazer muitos programas com a gente para esclarecer vocês. Vem com a gente.